Meus caros irmãos, nós estamos próximos à solenidade da Páscoa. A Páscoa é a maior, a mais santa, a mais solene de todas as festas cristãs. É por causa da Páscoa que nós somos cristãos. É por causa da Páscoa que nós temos uma esperança no Senhor para esta vida e para a vida futura. É por causa da Páscoa que nós cremos em Jesus Cristo. Cremos nele porque cremos que ele é o Filho eterno do Pai, que por nós na cruz se entregou até a morte, entrou no mar tremendo da morte e o atravessou. Ele é o primeiro a atravessar o mar da morte, entrando na vida plena, a vida divina, a vida do Pai, na sua humanidade. É como homem que Jesus entra no Pai. Como Deus, ele sempre esteve no Pai e nunca deixou o Pai, mas como homem. E assim abriu-nos o caminho. Vou preparar-vos o caminho. Mas o que significa a Páscoa? Do que se trata? Eu gostaria de, em 2 ou 3 vídeos, explicar-lhe isso, meu caro irmão. Primeiramente, a Páscoa, a festa da Páscoa significa passagem. Passagem. Vamos procurar explicar de um modo bem simples. E essa passagem se dá em 3 momentos. 1, 2, 3. Primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, ocorrida no século 13 a.C., lá pelo ano 1250, se supõe, não se sabe ao certo. Pois bem, Israel era escravo no Egito. Israel era não povo. Israel era ninguém. Situação 1. Deus sopra um vento siroco sobre a água do mar. Abre o mar dos juncos. E Israel atravessa o mar. Situação 2. Escravo, veja, atravessou o mar. Passou pelo fundo do mar, com as águas como que querendo cobrir Israel. Israel sai do outro lado, um povo livre para encontrar o Senhor aos pés do Monte Sinai e para entrar na terra prometida. Situação 3. Então Israel passou da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, de não povo, para o encontro com Deus. E passou atravessando as águas do mar. E Deus abriu o mar com o vento siroco. Ora, esta Páscoa dos judeus era apenas uma profecia. O valor dela não está primeiro em si mesma, mas naquilo que ela significa, naquilo que ela profetiza, para aquilo que ela aponta, a Páscoa de Jesus. Aí sim, a Páscoa de Jesus é o foco, é o centro da Escritura. E também há esses 3 momentos. Vamos lá? Primeiro, São João diz no capítulo 13, versículo 1, quando chegou a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Está aí a Páscoa. É passar deste mundo para o Pai, atravessando o mar da morte. O mar vermelho, o mar dos juncos da morte. Vamos lá? Situação 1. Jesus neste mundo, numa condição de servo, numa condição de escravo, numa condição de abaixamento, de kenosis. Ele tinha a forma de Deus, assumiu a forma de servo. Veja, mofé tudulu, diz a Escritura, a forma de servo. Jesus tomou sobre si a nossa situação humana. Situação 1. Situação 2. Jesus sai deste mundo na cruz. Jesus sai deste mundo e entra na morte, no mar terrível da morte. Salvai-me, ó Senhor, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Vejam, é a situação 2. Deus sopra, não mais um vento siroco, mas o vento do seu Espírito na madrugada do domingo, sobre o mar terrível da morte. E Jesus atravessa esse mar da morte e sai do outro lado, do lado de Deus, para a comunhão plena com o Pai. É como homem que ele sai, é num corpo humano que ele atravessa
agora está ressuscitado. É numa alma humana que ele atravessa, em corpo e alma agora ressuscitado, cheio de Espírito Santo. É o homem novo, imolado já não morre, morto vive para sempre, é o novo Adão. Eis aí, é o início de uma humanidade nova. Ele nos abriu o mar, para que atrás dele, aqueles que crerem nele e receberem o seu Espírito, possam atravessar este mar terrível. E aqui vem a terceira Páscoa. Veja, a primeira Páscoa é preparação para a Páscoa de Cristo. A Páscoa de Cristo é a mais importante. Agora vem duas Páscoas mais, que são decorrências, fruto, consequência da Páscoa de Cristo. Qual é a primeira? A Páscoa do cristão. Todo aquele que crendo em Jesus, veja, todo aquele que crê em Jesus, é batizado em Jesus e se torna uma só coisa com Jesus. Vamos lá? Situação nossa, de escravos. Ninguém nasce filho de Deus. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, nascemos filhos da ira. Nascemos fechados para Deus. Nascemos escravos do pecado. Eis aqui, escravos como Israel no Egito. Entramos nas águas do batismo, cheias de Espírito Santo. O celebrante impõe as mãos sobre as águas, pedindo sobre elas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito que abriu o mar vermelho, feito o vento siroco, o Espírito que abriu o mar da morte e ressuscitou Jesus. Então, o cristão, que antes era pecador, era não povo, era vendido como escravo ao pecado, atravessa as águas do batismo, cheias de Espírito Santo, e sai dessa água unido a Cristo no Espírito Santo. Recebendo o Espírito de Cristo, ele se torna membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele se torna membro do povo de Deus, porque em Cristo, enxertado em Cristo, ele pode dizer Abá, Pai, filho do Pai, co-herdeiro do céu com Cristo, membro do seu corpo, que é a igreja, herdeiro da vida eterna, tendo já a semente da vida eterna em si, que é o Espírito Santo. É por isso que a Páscoa de Cristo é nossa Páscoa. É por isso que a igreja batiza na noite da Páscoa. É por isso que a Páscoa do Senhor é a nossa salvação. Mas há ainda uma consequência mais séria para o mundo todo, para o universo todo, para a criação toda. Vejam, a criação como está agora, diz São Paulo, geme em dores de parto. Está lá no capítulo 8 da carta aos Romanos. É uma criação boa, querida, boa por Deus, mas misteriosamente marcada pelo pecado. A criação toda geme. É um mistério muito grande. Um mistério. É verdade que existem gemidos da criação provocados pelo homem. A poluição, a devastação, o matar por esporte. Mas existe também marcas da própria dinâmica da criação. Um maremoto, um vulcão, um terremoto, uma seca feroz. Veja, então, a criação geme, é um gemido misterioso. Um dia, essa criação toda será mergulhada no mar de fogo do Espírito de Cristo. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória, e a criação toda, e aí também nossos corpos mortais, veja, passando por esse mar de fogo, que é também símbolo do Espírito, entrará na glória de Cristo para sempre. Então, a criação como está agora, situação ainda de gemido, o mergulho na Páscoa de Cristo no final dos tempos e a entrada no novo céu e na nova terra que o Senhor nos prometeu e nos garantiu. Eis a Páscoa. É por ela que nós somos cristãos. E a igreja também, hein, vai peregrinando e vai mergulhando nas águas do batismo. E um dia ela estará totalmente gloriosa no céu. Então a vida do cristão, a existência do cristão é pascal. E é a Páscoa que interpreta as dores e as esperanças da vida. É pela nossa fé na Páscoa que ainda que o pau da vida quebre nas nossas costas, a gente suporta, a gente aguenta, porque sabe que sofrendo com Cristo vencerá, e morrendo com Cristo ressuscitará. Então, basicamente, essa é a estrutura da Páscoa, esses 3 momentos. Sem entender isso, a gente não vai entender o que é a Páscoa. Eu depois vou explicar o Tríduo Pascal e vou explicar também as celebrações de cada dia do Tríduo. Vamos ver se a gente tem força de fazer isso. Deus abençoe você. Até a próxima.